primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Quero ler com você dois versículos, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Oremos. Senhor, obrigado por esta palavra. Te dou graças a Deus por esse seminário de família que podemos estar realizando aqui, nesta igreja tão abençoada. Te louvo, Senhor, pela vida do pastor, dos obreiros, de cada família que compõe esta igreja, que abre as portas desta igreja para receber estas ministrações. Aqueles que vão receber, Senhor, pela rádio, pela internet, pela televisão, ou através de um DVD. Que esta palavra também possa falar aos corações deles, ó Deus, aonde eles estiverem. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser edificados pelo Teu Espírito, instruídos pela Tua palavra, acrescidos de conhecimento para uma vida emocional mais sadia, para uma vida familiar mais saudável. Pedimos agora a presença do Teu Espírito, a bênção do Senhor, para que possamos sermos devidamente abençoados por esta palavra. É a oração que nós fazemos, Senhor, colocando em Tuas mãos as nossas vidas, crendo que assim receberemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Por favor, assente-se, e eu gostaria que você fizesse isso aplaudindo ao Senhor bem forte por esta palavra. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique o Senhor por esta palavra. Aleluia. Aqui nesta passagem de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, eu vejo o apóstolo Paulo, ele solteiro, por voto que havia feito, por escolha pessoal, porque voto é uma escolha pessoal. Ele havia decidido, como solteiro, que era se dedicar à obra de Deus. É claro, é importante pontuarmos uma coisa muito que deve ser deixada bem esclarecida. Paulo, ele opta por ser solteiro por uma questão até do seu ofício ministerial. Ele pregava em muitos lugares, realizava viagens longas de navios, algumas outras ele estava em lugares por períodos longos, e no caso dele, se tivesse família, se tivesse esposa, se tivesse filhos, seria algo muito sacrificioso. Faz uma escolha também pela condição do seu ministério. Se você ler Atos capítulo 9, você vai ver que quando Paulo, ainda Saulo de Tarso, se converte, Deus já revela qual seria o seu ministério. Como ele foi perseguidor, ele também seria perseguido. Então ele tinha ciência de todas as agrúrias que ele enfrentaria, inclusive de todas as suas epístolas escritas às igrejas, em sua grande maioria ele estava preso. Então imagine esse homem casado, tendo filhos, a dificuldade que seria para ele exercer seu ministério e cuidar da sua família. Então Paulo entende o que deveria ser prioridade, e ele prioriza seu ministério. Mas nenhuma prioridade da minha vida deve prejudicar aquele que está ligado a mim. Se eu tenho esposa, se eu tenho esposo, no caso das mulheres ou filhos, eu tenho que tomar cuidado, porque ao definir prioridades eu não sou mais um. Agora eu tenho alguém do meu lado, eu tenho esposa ou esposo, eu tenho filhos. Então as prioridades precisam passar a ser prioridades que também beneficiem a todos. Porque quando eu, maridão, resolvo ter uma prioridade e eu prejudico a esposa, ou a esposa resolve ter uma prioridade que prejudica o esposo, algo está errado nesse casamento. Assim os pais e os filhos também. Por isso que Paulo opta por ficar solteiro. Esta é minha conclusão ao observar toda a sua realidade de vida e ministério. Amém, amados? Não é nenhum trauma emocional, não é nenhum trauma psicológico, como alguns historiadores ou teólogos tentam defender, dizendo que ele optou em ficar solteiro porque ele era apaixonado pela irmã de Estevão, né? Que ele consente no seu apedrejamento. A Bíblia diz que quando ele é apedrejado, a capa de Estevão está sobre as suas mãos. E alguns tentam dizer que o espinho na carne na vida de Paulo é porque ele é apaixonado por aquela jovem e ele acaba consentindo na morte de seu irmão. E aí, quando aquela irmã descobre que Saulo, o seu pretenso, né, aquele que queria talvez alguma coisa com ela, consentiu na morte do seu irmão, então passou a não querer mais e não aceita esse relacionamento. Então alguns supõem que o espinho na carne que Paulo diz ter, naquelas passagens que ele registra, seria um problema de ordem emocional, de ordem psicológica, sentimental, que ele teria essa culpa e teria perdido a mulher amada. Eu não consigo pensar assim, mas trago essa informação só para você entender um pouquinho o contexto. Eu não imagino desta forma, mas entendo que ele opta pelo estado de solteiro
para facilitar a sua obra. Tanto que ele fala em suas palavras: o solteiro tem mais disponibilidade para cuidar das coisas de Deus. O casado deve obrigação, deve satisfação e tem que ter mais responsabilidade e compromisso com as vidas, com as coisas da vida, ou seja, com as responsabilidades e deveres terrenos. Não quer dizer que o casado não vai servir a Deus, mas ele tem outras obrigações, tem algumas imposições que ele precisa cumprir e não pode fugir à regra, porque inclusive é princípio bíblico. E Paulo nos dá o exemplo. Agora, ele diz assim: se você não pode ficar como eu, se você não consegue se preservar, se você não consegue se manter puro, se você sabe que você corre o risco e você percebe a fraqueza, a tendência de ceder aos instintos da carne, às paixões da carne, case-se, não abrase-se. Estaria por um acaso Paulo defendendo a castidade ou o voto de celibato, ou seja, olha, você não deve casar? Estaria ele por acaso também falando contra o casamento, o matrimônio, a instituição de família? Não necessariamente. Ele só está nos apresentando as opções que cabe a nós escolhermos. Isso não é uma doutrina que impõe uma regra. Você tem que ficar solteiro, ou você obrigatoriamente tem que ser casado. Claro que o homem foi feito e criado por Deus com um objetivo. Você conhece Gênesis capítulo 2, versículos 18 e 19. Deus dizendo que o homem há de deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. O propósito original de Deus é que haja a junção dos dois e a constituição de uma família. Mas é importante ressaltarmos que você pode fazer essa escolha desde que você consiga se manter puro ou se manter pura. E aí a responsabilidade será totalmente sua. Hoje o tema da nossa ministração é: o divórcio começa no namoro. Diga para quem está do seu lado aí, ó: o divórcio começa no namoro. Fala aí, por favor. Olha aí para essa pessoa que está atrás de você aí, diga assim, ó: o divórcio começa no namoro. Como assim, pastor Itamar? Primeiramente eu quero deixar claro que não é meu objetivo falar especificamente sobre o divórcio. Até porque isso é um assunto muito complexo, requer uma observação mais profunda, e não é meu dever vir aqui falar desse tema. Isso é responsabilidade do pastor da igreja. Mas eu quero falar sobre as causas do divórcio. Quero falar também sobre motivos e desde quando isto já pode ser observado em um relacionamento para ser corrigido ou evitado um possível divórcio, um possível futuro divórcio. Quando é que começa a ser evidenciado? Quando é que a gente já começa a notar que em um relacionamento o divórcio é uma coisa eminente, é um risco eminente? Infelizmente, eu preciso constatar 4 coisas importantes. Existem 4 principais causas para um divórcio. Primeiro, se quiser anotar, anote, se não, preste bastante atenção para você memorizar. Primeira, grande, principal causa para um divórcio: incompatibilidade de gênio. Isso não é descoberta minha, isso é constatação dos especialistas e dos órgãos das entidades constituídas que lidam com família, com casamento, com matrimônio. A maioria das causas, das justificativas para um divórcio é: nós não estamos mais nos entendendo. Nós não estamos mais falando a mesma língua. O que seria incompatibilidade de gênio? Ou seja, aquilo que não se combina. Divergência de opinião. Ou seja, conflito de personalidade e temperamento, aonde 2 pessoas começam a conflitar demais. As personalidades não se combinam, o temperamento dos 2 não conseguem se alinhar. E Jesus, inclusive, fez menção à incompatibilidade de gênio, quando ele faz referência o porquê Moisés deu carta de desquite. Se nós lermos Mateus capítulo 19, versículo 8, nós vamos ver Jesus dizendo que Moisés deu a carta de desquite, consentiu a separação do homem da mulher, por causa da dureza do coração dos homens. Ou seja, quando a Bíblia faz menção ao coração, ela faz menção ao centro das emoções do homem: sentimentos, desejos, intenções e vontades. Então ele faz menção o quê? A dificuldade das pessoas se suportarem, a dificuldade das pessoas se resolverem, se perdoarem. Não que Jesus concordasse com isso. Jesus está explicando o porquê o divórcio foi consentido, tá bom, gente? Então a primeira grande causa é a incompatibilidade de gênios. Ou seja, com a incompatibilidade de gênios se instala no relacionamento a intolerância, o desrespeito, a incompreensão,
a prepotência. É isso mesmo. Com a incompatibilidade de gênero vem também um comportamento possessivo, controlador, ciumento, agressivo, um temperamento forte que gera ações impulsivas, indelicadas, rudes, e torna o relacionamento um relacionamento com total falta de educação, onde as pessoas se agridem constantemente, se ferem, se machucam. E quando existe agressão verbal, às vezes isso dói mais que a agressão física. E a agressão verbal, ela muitas vezes cria, muitas vezes não, a grande maioria das vezes cria bloqueio no relacionamento que perduram por anos. E isto reflete na intimidade do casal e em todas as demais áreas, inclusive na vida espiritual, porque Pedro escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 3, dizendo aos maridos que devem tratar a mulher com respeito, coabitando com entendimento, né, para que suas orações não sejam impedidas diante de Deus. Então, imagine, se Pedro escreve isso em sua primeira epístola, no capítulo 3, falando a este respeito, é porque isto tem capacidade de estragar relacionamento, não só conjugal, mas intimidade, comunhão com Deus. Então, isto é sério. Amém, pessoal? Outro grande fator e grande causa, principal causa para provocar divórcio, incompatibilidade financeira. Diga assim comigo, assim, ó, incompatibilidade financeira. Por que incompatibilidade financeira? O que é isso, pastor? É a diferença social exagerada. É a ausência de planejamento no relacionamento, é a incapacidade ou interesse de uma das partes em gerir, em administrar as finanças do lar. Você vai falar, pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor falou que ia falar? Você vai entender já já. E também é a negligência ou a irresponsabilidade praticada por uma das duas partes. Quando eu leio Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, Paulo diz que é dever do marido, por exemplo, ser provedor do lar. E uma das afirmações que ele faz é que o homem, a exemplo de Cristo, ele alimenta e sustenta a esposa. Olha só, alimenta e sustenta, isso é prover tudo que é básico, essencial, necessário. Então, quando existe a incompatibilidade financeira, começa a haver um desequilíbrio no relacionamento. Por quê, pastor Itamar? Porque quando você faz um confronto de realidade, você percebe que aquele relacionamento começa a ficar insustentável. Por exemplo, às vezes, a pessoa casa-se com uma pessoa que tem uma realidade social totalmente diferente da dela, e ela não consegue oferecer aquilo que a outra pessoa tinha no seu padrão de vida anterior. E aquela pessoa, às vezes, vem querendo, vem esperando, vem buscando aquilo que o pai podia oferecer, ou aquilo que a família oferecia. Então, essa desigualdade social na constituição do lar tem gerado hoje muitas separações. A dificuldade financeira, não conseguir sustentar, não conseguir prover, não conseguir oferecer ou à esposa ou aos filhos aquilo que o lar de fato precisa. Tem gerado inúmeras separações. Depois nós vamos pensar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Um terceiro fator que tem gerado separações e provocado divórcios é a incompatibilidade sexual. Essa aqui é a única parte que não participa, pelo menos do ponto de vista bíblico, já no namoro. Mas tem sido a causa de muitas separações. Tanto que Paulo, ao escrever em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5, um pouco antes do que nós lemos, ele usa uma expressão para falar ao casal: não vos priveis. Ou seja, ele está dizendo que se houver ausência de intimidade e realização mútua na sexualidade do casal, este casamento sofre desgaste e risco de terminar. Ou seja, a incompatibilidade sexual, ela retrata a situação onde apenas uma das partes se sente realizada, aonde só há atração e desejo em uma das partes, e isto é perigosíssimo para o bom andamento do lar, do casamento. Tem sido uma das causas para a separação, para o divórcio. E por fim, alguns santarrões, alguns muito espirituais vão dizer assim: pastor, esse por fim aí deveria ser primeiro. Não, porque esse por fim aqui, na realidade, ele não é primeiro. As estatísticas não mostram que, e o que eu vou falar agora é a primeira razão de divórcio. Por exemplo, a quarta principal causa para um divórcio é a incompatibilidade espiritual. Sabia disso? A diferença de crença, a diferença de religião, a diferença de fé
E onde não há unidade de fé, não há unidade de princípios e valores. É impossível ter mesmos princípios e os mesmos valores quando não há unidade de fé. Por quê? Porque a base da educação, da criação e da formação é diferente. Principalmente e justamente pelo fato de não haver a mesma fé. Então são esses são estas quatro principais causas para divórcio que nós estamos vendo por aí, isso constatado por meio de estudos, tá? Incompatibilidade de gênios, incompatibilidade financeira, incompatibilidade sexual e incompatibilidade espiritual. E isto, infelizmente, é um dado presente dentro das igrejas. Pessoas que não esperam o tempo de Deus certo, se casam de forma precipitada e aí começam a haver os conflitos. Porém, como hoje o tema é o divórcio começa no namoro, eu quero vos falar especificamente sobre isso e depois voltemos a essa nossa rápida introdução para que você entenda o porquê eu fiz essa introdução. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis, capítulo 24, versículo 10 a 14. Como nós estamos já aqui ministrando há alguns dias, de certa forma já falamos um pouco também disso. Inclusive o dia que falei desse texto, disse aos irmãos que não pontuaria muito, porque seria tema de uma das ministrações. E aqui em Gênesis 24, 10 a 14, você deve se lembrar que nós falamos um pouquinho sobre o casamento de Isaac e Rebeca. E vocês lembram que falamos um pouquinho sobre isso, porque falamos sobre promessas que precisam ser desfrutadas na família, e para desfrutarmos dessas promessas, nós vamos ter que se enquadrar em algumas condições. Falamos sobre como constituir um lar, como um casamento deve começar. Porém, tem um ponto muito importante aqui que eu quero chamar a sua atenção. Amados, existe uma frase dita por aí. As pessoas dizem assim: eu me apaixonei por aquela pessoa, foi amor à primeira vista. Eu amei aquela pessoa e foi amor à primeira vista. Olha, eu quero convidar você a cair fora desta ilusão. Esse negócio de amor à primeira vista é um pouco perigoso. Eu conheço muitas pessoas que dizem que amaram à primeira vista e estão felizes, deram certo. Mas eu conheço muita gente que dizem que amou à primeira vista e quebraram a cara, sofreram, estão sofrendo até hoje, quando não se divorciaram e a família foi destruída. Você não pode se apaixonar primeiro, para depois você ver, para depois você analisar, para depois observar e constatar se é ou não a pessoa certa. Como pode você primeiro investir todo o teu sentimento em alguém, para depois você ter certeza se ela era a pessoa ideal? Mas por que as pessoas, elas constatam muitos anos depois que não era a pessoa ideal, que não era a pessoa certa? Por que às vezes as pessoas constatam há meses depois que não é a pessoa ideal? Porque elas invertem os fatores, elas invertem os valores, elas passam por cima de algumas etapas que são muito importantes. Por exemplo, eu aconselho que um relacionamento entre duas pessoas comece de cima para baixo, não de baixo para cima. Como assim, pastor Itamar? De cima para baixo e não de baixo para cima. Primeiro cabeça, depois coração e depois corpo físico, sexualidade, tá? Acho que eu estou sendo mais claro se eu usar esse termo, né? Sexo. Primeiro razão, depois emoção, depois sexualidade. Agora, como no caso do cristão, não só no caso do cristão, toda pessoa que diz temer a Deus e que quer ser feliz, quer ter um lar abençoado, ele, pela palavra de Deus, não deve se relacionar sexualmente no namoro. Então é claro, é óbvio que a sexualidade é a última instância, é a consumação, por fim aquilo que de fato será desfrutado e apreciado, mas respeitando as outras questões. Então, quando eu falo cabeça, coração e corpo, ou seja, razão, emoção e sexo, eu estou tentando fazer você entender que hoje este sentido, essa ordem foi alterada, foi mudada. Hoje é o contrário. Primeiro corpo, depois coração, depois cabeça. Ou seja, primeiro a entrega sexual, a intimidade sexual, aí vem a paixão, aí vem um sentimento descontrolado, porque nem sempre isso é amor, passa a ser uma dependência física do outro, passa a ser uma necessidade do outro, porque depois que ambos descobrem a sexualidade,
começa a ver essa dependência ou necessidade, nem sempre é amor. Por favor, não se iluda, queridinha, e nem queridinho, não pense que você está abafando. Isso pode ser apenas o seu corpo necessitando de algo, como se fosse um crack, uma cocaína, um gole de cachaça. Desculpe eu fazer essa comparação, mas é exatamente isso. Existem pessoas que se tornam compulsivas quando entram para a sexualidade fora do momento certo, fora da idade apropriada, sem a maturidade emocional devida. Ela se torna escrava, dependendo daquilo. Por exemplo, agora, por que nós estamos combatendo essa cartilha que quer ensinar nossas crianças de 7 a 10 a 11 anos a como se masturbar? E a escola está trazendo isso, expondo isso, e graças a algumas lideranças cristãs que estão se manifestando contra, isso está sendo já abolido em alguns lugares e evitado que seja semeado dentro da sala de aula. Como pode você induzir uma criança de 7 já a 10 anos a uma experiência de ordem sexual que poderá despertar nela uma compulsão? Porque isso não será supervisionado, nem tem como ser, não é verdade? Ela não tem maturidade emocional, nem física, nem mental para isso, e vai se tornar uma compulsão. Ela vai ter algo que vai ser plantado, construído nela, de forma deturpada, e ela não vai saber como lidar com isso, e poderá se tornar um adolescente, um jovem problemático, um homem ou uma mulher problemática nessa questão. E aí, nós conhecemos alguns testemunhos no Brasil, como por exemplo da pastora Sara Shiva, que conta do seu comportamento, como ela era, inclusive, o seu comportamento com tantas pessoas com quem ela se relacionou, destruindo a sua vida emocional e também o seu corpo. E nós entendemos que quando esses valores são invertidos, queridos, a coisa dá errado. Então o relacionamento tem que começar de cabeça, de cima para baixo. Primeiro, cabeça, diga assim comigo, razão. Antes de você escolher a namorada ou o namorado, você tem que usar a razão. O que é isso? Você vai ter que observar se há afinidade, né? O que esta pessoinha quer da vida, quem ela é, quem são seus pais, onde ela mora, da onde ela vem, para onde ela vai, que igreja ela congrega. Meu Deus do céu, hoje as pessoas primeiro beijam, depois que vai saber se aquela pessoa tinha ou não compromisso, depois que vai saber se ela era ou não cristã, depois que vai saber se ela tem ou não família. E aí já houve uma intimidade, já criou-se um laço, por incrível que pareça. Que é isso, pastor? Foi só um beijo. Não, meu filho, já houve até transferência de bactéria, então imagina o resto. Ei, precisa usar primeiro razão. Quando você não usa razão, você já se torna presa fácil. Por que alguns espertinhos por aí adoram embebedar garotas? Oferecer vinhozinho, cervejinha. Aliás, aqui tem meninas cristãs, glória a Deus, mas muitas vão nos assistir pela internet, pela televisão, ou através de um DVD, ou ouvir na rádio. Vou logo dando um conselho para você: vigie com um homem que oferece bebida, inclusive vinho para a mulher. A intenção é torná-la suscetível a se entregar com facilidade. É perigosíssimo isso. Se você perdeu a sua razão, se o álcool entrou no organismo, se a droga entrou no organismo, você fica suscetível a ceder, e você não sabe, não tem plena ciência do que está fazendo. Mas, falando de relacionamento, quando você não usa a razão, você acaba abrindo mão de critérios. Aquilo que você tinha como parâmetros para se envolver com alguém. Você tinha estabelecido alguns parâmetros. Para eu me envolver com alguém, para eu namorar alguém, é isso. Quando você tira a razão de ser a primeira exigência, a primeira prática para estabelecer um relacionamento, já era. Ah, pastor, mas quando ele passou perto de mim, as pernas ficou bamba. Ah, pastor, quando eu vi ela, nossa, meu coração. Ei, para um pouco e usa razão. Mas quem é ela? Quem é ele? Quantas meninas se apaixonaram por um criminoso? Se apaixonaram por um traficante? Quantas meninas se apaixonaram por um homem agressivo, temperamental, controlador, possessivo, e depois foram ficar sabendo? Quem lembra do caso da menina Eloá? Levanta a mão aí. Quem lembra? Ela era apaixonada pelo Lindenberg. Os pais deram inúmeros conselhos. Ela começou a namorar numa idade não muito adequada. Depois falaremos sobre isso. E você viu no que deu. Agora o caso Eloá tomou uma proporção enorme. Mas todo dia Cidade Alerta, Brasil Urgente e tantos outros jornais nos noticiam desgraças. Rapazes que não aceitam o fim de um namoro vão lá e matam a mulher amada.
Maridos que não aceitam talvez um divórcio porque já era um relacionamento começado errado. E nós, de novo, vamos deixar claro, nós estamos falando a favor do divórcio. A igreja, ela não incentiva, ela não prega divórcio. Entendeu isso, queridos? Aliás, que isso fique bem claro. Mas, às vezes, fica uma situação insustentável. A mulher precisa sair daquela relação. Ele vai lá e mata a suposta mulher amada. Mas por que essa mulher caiu naquela situação? Porque ela se deixou levar apenas pela emoção, ou apenas pela intimidade, pela entrega sexual que houve, pela química que foi interessante. Nossa, como ela é atraente, como ele é atraente, como ele é bonito, como ela é bonita, né? E aí, quebra princípio, passa por cima de valor, se entrega, se envolve sexualmente. E aí, o sentimento, principalmente no caso da mulher, as mulheres aqui não me tenham por machista, tá? Oh, os homens são superiores e melhores. Não é isso não. Mas há um envolvimento maior. A mulher sempre se envolve alimentando uma expectativa diferente. E o camarada talvez é um espertalhão, é um conquistador, já era. E já ficou ali uma presa fácil na mão daquele garanhão. Não é verdade? Então o relacionamento ele tem que começar de cima para baixo. Primeiro, razão, diálogo, conversa. Tem interesse em mim? Tem interesse nela? Tem interesse nele? Conversa, né? Conheça o que faz, estuda, quem é o pai, quem é a mãe. Mas não é um questionário de 5 perguntas que respondido você se dá por convencido, põe no bolso e vamos para a festa. Não é isso não. Não. Isso tem que ser comprovado, querido. Esses dias eu aconselhava uma pessoa que vinha namorando um rapaz e depois constatou situações drásticas e não estava conseguindo se desvencilhar mais. Eu perguntei, você conhece a mãe dele? Ela falou, não. Você já foi na casa da família dele? Não. Conhece os irmãos, as irmãs? Não. Onde você conheceu ele? Eu fui na igreja e conheci ele. Legal, você foi na igreja e conheceu ele. Só isso? Como é que pode você ter garantia que essa pessoa pode ser o homem ou a mulher da sua vida? E que essa pessoa, de fato, é uma pessoa ideal, uma pessoa boa? Conforme o relacionamento foi caminhando, essa pessoa constatou que ela não tinha nenhum vínculo com a família, porque suas ações eram incondizentes, tinha algumas razões para aquela pessoa estar distanciada da família. E olha o perigo, porque se você investir sentimento nesse relacionamento, depois ficará difícil de você se desvencilhar. Então, primeiro, razão. Cabecinha no lugar, ela é linda, ele é lindo, ganha bem, tem carro, tem moto, se veste bem, aparentemente é a melhor pessoa da face da terra, mas por enquanto não investe emoção. Razão. Pastor, mas aí o senhor está ensinando a gente a ser frio, calculista. Não necessariamente, mas você está achando que o casamento é fruto do quê? Eu disse aqui outro dia, é fruto do amor versus planejamento. Bênção dos pais, aceitação mútua, lembra? Aprovação de Deus, falamos sobre isso aqui esses dias. Então é importante que você use a razão em primeiro lugar. Depois você pode colocar o coração em ordem. Aí ele entra em ação, aí começa a alimentar o sentimento. Por quê, pastor? Diga assim comigo, amar é uma escolha. Você escolhe quem você vai amar. Tanto que você tenha uns inimigos aí que você não ama, verdade ou não é verdade? Por isso que Jesus mandou você amar teus inimigos. Você tem que escolher amá-los. Tanto que você tem pessoas que falam, aquele ali eu não suporto, aquele lá eu não suporto. Não é Deus que te faz amar de uma hora para outra. Não, você constrói esse sentimento. Então o sentimento que vem como resultado da admiração, como resultado do respeito, como resultado da confiança, como resultado de afinidades, como resultado de interesses mútuos. Entende isso, queridos? Amém? Então o amor, ele vai sendo construído. É diferente de eu amar uma alma. A alma, a vida é importante para Jesus, eu amo, independente se ela presta, se ela não presta. Agora, quando a gente fala de amor, eros, homem, mulher, amor físico, amor conjugal, é importante que se complete. Por quê? Porque a pessoa com quem você vai se envolver está buscando o mesmo que você. Está tentando encontrar alguém para ser feliz junto. Está tentando encontrar alguém que lhe complete, alguém que lhe realize. Entende isso? Amém ou não amém?
Então não basta você, eu amo ele, mas ele não se importa com você. Não basta, eu amo ela, mas ela dá a mínima para você. Não, isso não é o suficiente. Então, razão e emoção. Primeiro razão, depois emoção. Depois você empreende o sentimento. Você começa a investir numa pessoa ou num relacionamento a partir deste momento. Por isso que existem algumas lideranças que defendem a corte, no caso de jovens cristãos, e não o namoro, como nós conhecemos. Não estou falando contra um e nem a favor do outro. Conheço e sei bem como é. Só estou pontuando. A corte, ou seja, é aquele relacionamento que se constrói amizade, é aquele namoro à distância, é um compromisso, não chega a ser um namoro, ninguém beija na boca de ninguém, não fica abraçadinho, não fica andando para cima e para baixo de mãozinha dada, é um compromisso de namoro. A corte, onde ele vai à casa dela, ela vai à casa dele, cria-se uma aproximação das famílias, vão orar em torno disso, e aí depois começa um possível namoro, mas com propósito, que nós vamos falar aqui já já. Então, por isso que algumas lideranças defendem a prática da corte. Por quê? Para evitar aquilo que hoje pouca gente fala, mas alguns estão falando no Brasil. Aquilo que chamamos de defraudação emocional. A menina se envolve com o garoto, depois ele vai e descarta. O menino se envolve com a garota, depois ela vai e descarta. E fica ali uma pessoa ferida, decepcionada, frustrada. E vem um espertinho, tira proveito. Porque quando nós estamos frustrados emocionalmente, nós temos um problema de baixa autoestima. A gente se sente jogado para a esquerda, desprezado, Ninguém quer a gente. E aí o que acontece? Aparece alguém e começa, E aí o pior, sabe o que rola muito no meio dessa faixa etária? É a manipulação, Aquela coisa de que você não faz isso porque fulano faz. E quando você menos esperar, você, para se sentir aceito, realizado, você acha que você tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Tanto que hoje, quando uma menina fala, sou virgem, ela é zoada. Não é verdade? As pessoas tiram sarro dela. Se uma menina é zoada, imagina um menino, ele fala, sou virgem. Pega mal, é feio. Parece que é coisa de outro mundo. O duro que é mesmo. É coisa de outro mundo, porque você não é deste mundo. Você faz parte de uma nação eleita, de um povo santo. Você foi separado para Deus. Amém? É coisa de outro mundo mesmo. Só que aí que acontece? Quando você não controla, não aprende a decidir com a razão, para depois investir sentimento aí, você acaba se permitindo um envolvimento precipitado. E aí, quando você constata que não é a pessoa certa, você já se apegou. Em alguns casos, por falta de instrução, por falta de temor de Deus, por falta de estrutura familiar e por falta de temor pessoal mesmo, a pessoa até já se envolveu sexualmente. E aí, o que a gente chama isso? Defraudação emocional. A pessoa fica lá com uma ferida na alma, uma ferida no coração, uma marca para sempre. Porque se envolveu, porque se entregou, porque se deixou levar, e porque agora, aí vem a revolta, e aí muda o comportamento, aí começa a achar que vai ficar com todas e com todos, porque tem que dar o troco, é porque é o tempo da rebeldia. Não! O erro está aí, nessa construção de relacionamentos errados. Você está gostando de alguém, querida? Você está gostando de alguém, querido? Começa a observar então o comportamento desta pessoinha. Começa a observar o comportamento dela, dele. Olha como ele é com os pais. Olha como é com a mãe, com os irmãos, se trabalha, se é aplicado aos estudos. Olha como ele é no ministério, olha como ele é na igreja. Porque cuidado, ele pode ser bonitinho, mas pode ser o capeta em pessoa dentro de casa. Quem já ouviu aquela música lá da Benedita? Ela chegou com o fulaninho na igreja, toda se sentindo, o pastor olhou e falou, filha, esse rapaz não é para você. Ah, pastor, mas ele é o colírio dos meus olhos. Quem já ouviu essa música? Aí, teimou, não, é o colírio dos meus olhos, foi, investiu no relacionamento, de repente casou, um dia apareceu com o olho roxo na igreja. O pastor, filha, o que aconteceu? Ela falou, pastor, meu colírio me bateu. É uma música que a Andréa Fontes canta. O meu colírio me bateu. É isso aí. Fazer o quê? Ele era o colírio dos teus olhos, agora receba colírio no olho aí, não é verdade? Só que veja bem, por que isso? Porque às vezes há uma entrega física, uma entrega emocional, para depois observar, mas olha, eu errei, eu não devia ter casado com você, eu nunca deveria ter me entregado para você, eu não deveria ter ficado namorando com você esse tempo todo, mas aí já existe amor.
E é possível amar aquilo que nos faz mal? É, por incrível que pareça. Por quê? Porque é um amor, claro, doente, é um amor que gera uma dependência, não é o amor sadio, não é um amor, claro, que Deus aprova e abençoa. Por quê? Porque isso já vai além. E aí a gente chama isso, claro, de paixão, né? Aquela coisa compulsiva, aquela coisa sem controle. Mas, infelizmente, nós é que investimos nisso. Por quê? Porque nós começamos o relacionamento da forma errada. Fazemos o quê? Primeiro se entregando, estabelecendo intimidade. É assim que o mundo faz, é ou não é? Vai para a balada, fica com a menina ou com o menino, dali já às vezes já sai para algum lugar e já rola uma intimidade sexual. Onde já se viu isso? Onde vamos parar, né? Depois, com isso, existe um vínculo, já nasce uma paixão descontrolada, né? E, em consequência disso, depois de um certo tempo que vai usar a cabeça, aí que vai constatar as diferenças, aí que vai descobrir quem é de fato a pessoa, e pode ser tarde demais. Por que eu falo que esse negócio de amor à primeira vista é uma ilusão? É porque se muita gente tivesse olhado 2 vezes, não tinha escolhido errado. Entende isso? Ah, foi amor à primeira vista. Quem dera tivesse olhado 2 vezes. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer ser mais criterioso na observação, ser mais observador, né? Notar detalhes. É importante, irmãos. Às vezes os pais falam, nós filhos não gostamos, tá? Eu sei disso. Porque eu já fui adolescente, fui jovem, ainda estou novinho, né? Mas já tenho filho que está na idade de eu começar a me preocupar. Então, nós não gostamos muito, mas é importante. A liderança fala, nós não gostamos, mas é importante. Observação. O que eu aconselho a qualquer jovem ou adolescente que começa a gostar de alguém? Primeiro, ore. Ore por isso. Ore, diga: Deus, se esse sentimento não for bom para mim, se esta pessoa não é aquela que o Senhor está preparando para a minha vida, longe dos meus olhos, que eu não tenha vontade de olhar, que eu não tenha vontade de estar do lado, afasta de mim esse cálice. Mas é importante que você entenda que você vai ter que estabelecer alguns critérios para isso, alguns parâmetros para isso, entende? Porque senão, você vai orar para Deus afastar, mas você não quer que afasta. Porque você está se sentindo atraído ou atraída, você está tendo um tipo de intenção, né? Você gostaria de estabelecer um namoro com aquela pessoa. Então, como é que você vai ver se Deus confirma ou não isso? Através de alguns parâmetros. É aí que nós vamos para o texto que eu pedi para você abrir. Gênesis 24, versículo 10. Perceba bem, o servo de Abraão tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, partiu, pois, que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos para fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Agora preste atenção, versículo 13. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, ele coloca um sinal, ele coloca um parâmetro, uma condição para escolher a esposa de Isaque. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba água. E ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e quem eu conheça nisto, que usaste de beneficência com o meu Senhor. Presta atenção, ele falou assim, seja, pois, que aquela que eu pedi água para mim, dê água para os camelos também. Iniciativa dela. Ele falou com Deus isso. Ele não falou para ela assim, a mulher do meu senhor vai ser assim, porque ficaria fácil. Se ela soubesse quem era Isaque, filha de um camarada rico, poderoso, possuidor de muitos bens, seria conveniente ela fazer uma ceninha e agradar ali naquele momento. Era ele e Deus. Não falou para a melhor amiga, viu? Não postou no Facebook. Não. Não tweetou, não. Foi só ele e Deus, íntimo. Eu quero, Deus, assim. Eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê um sinal, que o Senhor confirme isso. E olha que ele falou assim, que eu conheça nisso, que é essa abençoada. Imagine, se é difícil escolher mulher para você, marido para você, imagina para os outros. Pode parecer fácil que é para os outros, mas não, você não sabe se vai agradar.
Você sabe teus gostos, você sabe a tua preferência, você sabe o que você quer, mas como escolher para os outros e fazer com que dê certo para o outro? Ele estabeleceu o quê? Parâmetro, condição. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui uma coisa muito interessante. Gente, Rebeca era uma donzela, mãozinha fina. Ela ia tirar água do poço, meu Deus do céu, gente, não tinha, como é que chama esse negócio de rodar? Saril? Não tinha bomba d'água. É saril mesmo, aquele negócio de rodar, tirar água do poço? Eu saí da roça faz tanto tempo que eu não lembro mais. Não tinha bomba elétrica para puxar água não, irmão. Era aquele esquema que você vê nos filmes antigos. Joga o balde e puxa na mão. Na mão. Agora imagina a mãozinha de moça. Só que ela foi lá com o balde, pegar água para quê? Para fazer o almoço, talvez. Para lavar uma louça, talvez. No máximo para um banho. Aí chega um cidadão com 10 camelos. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, eram 10 camelos. Irmão, ele viajou dias pelo deserto. Querido, camelo demora para beber água, mas quando resolve beber, eu quero distância. Dizem algumas pessoas que vai de 70 a 140 litros de água por camelo quando eles estão com sede. Agora, que sinalzinho simples que ele pede. Eu quero que ela dê água para mim, mas que ofereça água para os camelos. Não estou dizendo que você vai ter que camelar para arrumar a mulher da sua vida, nem o homem da sua vida. Não estou falando que você vai camelar, não. Alguns casos tem gente camelando faz tempo e não chega lá nunca, né? Mas no caso de Rebeca, gente, iniciativa própria. Peraí, se fosse só mais um copo d'água para mais uma pessoa, tudo bem. Mas dá água para 10 camelos, tá de brincadeira. Mas olha, ele pediu que fosse assim. Então, ou seja, ele não facilitou. Fala para quem está do teu lado assim, ó, ele não facilitou. Fala para quem está do teu lado de novo assim, não facilite. Ei, é a sua vida que está em jogo. O cara chega com uma conversinha, você já vai? O cara chega falando manso, bonito, você já vai? O cara muda o tom de voz, imposta, dá uma de locutor. No meu caso, funcionou com a minha esposa. Aí você, ai, amor da minha vida, ei, peraí. Coloca critérios que são difíceis também. Você tem que se valorizar, amém ou amém? Você tem que entender que você é alguém especial, alguém importante. E para poder ter você para o resto da vida, para construir lar ao teu lado, tem que se enquadrar dentro de alguns critérios aí que de fato vão fazer a diferença, vão ser importantes. Então ele não falou assim, não, dá água para mim, me ofereça um cafezinho. Mas não, ele falou, tem que ser algo que faça de significado. Ela deu água para os 10 camelos, meu irmão. Eu não sei se eles tomaram 70, se foi 100, se foi 140, como dizem alguns especialistas que pode chegar a esse ponto, mas eu sei, ou se eles tomaram até menos. Só sei que não era uma missãozinha fácil, tirar água, puxando na mão, sendo ali uma moça, uma donzela com mãozinha fina e dar água. E outra coisa, ela não tinha nada com isso, não era obrigação dela. Aliás, aquela situação não era nem favorável dentro daquele contexto cultural. Mas ela foi lá, se demonstrou prestativa, ela colocou, deu água para os animais, e o sinal exato que ele tinha dado a Deus se cumpriu. A pergunta é, você já decidiu, já definiu o que você quer na vida? Ah, pastor, mas eu sou só uma adolescente, eu sou só um jovem, está muito cedo para eu decidir. É esse o problema. Se está cedo para decidir, então para que ficar testando por aí? Para que ficar... correndo risco, se expondo. Por quê? Porque o ideal é que você espere o momento certo, a pessoa certa e o modo certo. Amém? Como assim? O ideal, pastor? Porque um namoro sem propósito, ele é perigoso. Para que você vai namorar? Se você começar a namorar sem propósito, você vai estar fazendo uma coisa perigosa. Chama-se pular etapa. Fala para quem está do teu lado assim, não pule etapa na sua vida. Você acordou, fez 13 aninhos, cismou que vai namorar. Pra quê? Pra quê? Vai ter um cara pegando no teu pé, querendo saber onde você foi, com quem você conversou. Vai querer, por que você curtiu aquela foto do Facebook? Por que você adicionou ele? Não quer que você fale com ela. Porque eu não gosto dela. Porque lá na escola ela é oferecida. Vai começar a pegação no pé. Você com 12, 13 anos, se metendo numa coisa que só vai te dar transtorno. A idade de estudar, a idade de curtir, a idade de passear, a idade de ir para o shopping.
né? A idade de ser livre, não livre no sentido de libertinagem, fazer o que quer, mas é o melhor momento, né? Papai e mamãe já está confiando, deixa você no shopping, depois vai buscar, é verdade ou não é? Antes era do lado dele, era verdade ou não é? Hoje você já consegue com a amiguinha, não quer dizer que você pode fazer o que quer lá. Não, mas você está começando a conquistar essa fase de transição, esse momento de você começar a crescer, a amadurecer emocionalmente, mas você acaba pulando uma etapa, quando você já quer namorar. Outro problema, está na fase hormonal lá em cima, né? Está tudo à flor da pele. Vai namorar para quê? Se expor a risco, se expor a perigo, correr um sério risco de errar, de pecar, porque fornicação é pecado, gente. Entende isso? Amém ou não amém? Então, se você é um jovem, um adolescente cristão, você deve entender isso. Você precisa se resguardar. Agora, se você expõe muito cedo a perigo, você corre o risco de errar cedo. E quantas meninas que, correndo o risco, se achavam muito fortes e não conseguiram, acabaram errando. E sabe o que aconteceu? 14, 15 anos se tornaram mães. Era hora delas estarem trabalhando. Aliás, desculpe, estudando. Investindo no estudo para ter uma melhor condição de vida no futuro. Quem sabe uma carreira para auxiliar o futuro marido quando então se casar. Para dar uma melhor condição de vida para ela mesma e futuramente para os filhos quando os tiver. O que ela está fazendo? 14, 15 anos, todo mundo passeando, todo mundo estudando e ela lá cuidando de um bebezinho. Ou ele lá tendo que se matar para pagar pensão. Ou dando trabalho para os pais, porque hoje a lei diz o seguinte: se o camarada não paga, os avós são obrigados a pagar. Você entende isso, pessoal? Amém? Olha, quando você pula etapa, quando você atropela as coisas, quando você adianta o processo. Então, se você quer namorar, o namoro tem que ter propósito. Diga assim comigo: o namoro tem que ter propósito. Se você ler Mateus capítulo 1, versículo 18, você vai ver a Bíblia falando que Maria estava desposada de José. O que é estar desposada? Prometida em casamento. Como é que eu vou prometer uma menina de 12 anos em casamento para um menino de 13? Eles vão poder casar com essa idade? Não, pelo menos não devem, né? Tem pais que são irresponsáveis, consentem que morem juntos. Que é esse pastor absurdo, já vi. Falam assim: é melhor que dentro de casa que lá na rua. Não, não é melhor em lugar nenhum. Não é o momento. Não é a idade emocional, mental, psicológica, não é a idade física, o corpo não está pronto para isso, mas a pessoa vai e se expõe. Quando você lê Mateus 1,18 e você vê dizendo que Maria estava desposada de José, está dizendo o seguinte: ela tinha um compromisso de casamento. Então, quando eu vou namorar, eu namoro com o objetivo de futuramente me casar. Então, para o jovem cristão ficar namorando por namorar, ele está se pondo no risco de pecar, ele pode pular a etapa da vida, se atropelar, passar por cima, porque ele tira o foco dos estudos, não se concentra no trabalho, ou seja, então é importante, para que tenha um namoro com propósito, esperar a idade ideal. Que idade é a ideal, pastor? Ah, meu filho, isso aí é uma regra de cada família. Lá em casa, eu estipulei para os meus filhos que só a partir dos 16 anos, com a supervisão do papai aqui. Mas cada família tem sua regra, e não sou eu que vou ditar regra na sua casa. Você tem que saber que tipo de criação e educação oferece aos seus filhos. E eu converso com os meus filhos desde os 6 anos, 7, 8, 9, 10. Desde quando eu só brincava com a minha gatinha lindinha, falava assim: minha princesinha, você só vai namorar com 30 anos. Quando isso era só uma brincadeira. Agora hoje, quando eu olho ela com 12 aninhos, eu fico assim: meu Deus, está chegando os 30 anos. Entende? Mas a gente já conversava, já ia plantando ideia, já ia influenciando. Esperar a idade ideal. Não é o momento, para que fazer isso, né? O momento ideal não tem a ver com a idade. O momento ideal é a estrutura, a maturidade. Idade ideal é uma coisa, o momento ideal é outra. Você pode até ter idade, mas o momento não ser esse. Às vezes você tem idade, mas não tem maturidade. Às vezes você tem idade, mas não está preparado emocionalmente para isso. Quantos meninos de 16 anos ainda brincam de bolinha de gude na rua? Eu conheço um monte, né? Quantos meninos de 16 anos não conseguem acordar na hora certa para ir para a escola? Mas quer beijar na boca, abençoado. Quer namorar. Para quê? Por quê? Porque essa imaturidade de não ter um compromisso com o horário, de não cumprir regras, de ser descontrolado no seu dia a dia, é uma clara demonstração que não está pronto, porque um relacionamento precisa ter compromisso, responsabilidade.
respeitar outra pessoa, ser respeitado, saber lidar com as dificuldades que vão surgir, esse relacionamento vai começar a ter algumas situações. E olha, se não obedece os pais, não vai obedecer sogro e sogra. Se não respeita os pais, não vai respeitar a menina. Entendeu? Isso é sério, não se engane. Você chega na casa do bonitão, ele está xingando a mãe, mandando o pai para aquele lugar, e você acha que com você vai ser diferente? Agora é assim, porque ele quer conquistar você, bonitinha. Ele está louco para dar um beijinho na sua boquinha aí, ó. Entendeu? Quando o tempo passar, vai ser você que ele vai tratar do jeito que ele tratava o velho e a velha, como ele fala lá, meu velho e minha velha. Vai ser assim que ele vai tratar. Por quê? Porque se não respeita a mãe que pôs no mundo, o pai que alimenta, por qualquer tipo de problema que tenham, por qualquer tipo de dificuldade que haja dentro de casa, meu irmão, minha irmã, isso é perigoso. Eu digo sempre na minha igreja, bons filhos serão bons maridos e bons pais. Boas filhas serão boas esposas e boas mães. Se você observar e ver que, aliás, ainda incentiva você a desobedecer sua mãe. Sua mãe falou para você, chega às 11. Ele fala, não, larga a mão, besteira, só 10 minutinhos, vou ficar mais um pouquinho aqui, tá tão bom. Mas é claro que tá bom, né? Não quer largar a bencinha da vida. Ah, você vai embora, ah, eu vou ficar com saudade. Não, se ele é de fato a pessoa de Deus para você, ele vai ser o primeiro a falar assim, olha, nós temos que chegar na hora, teu pai e tua mãe, ó, nós não podemos fazer isso, teu pai e tua mãe, ó, Deus na nossa vida. Se essa pessoa for a pessoa ideal, não se engane. Por mais que o teu corpo fale diferente, por mais que a tua cabecinha fale diferente, não se engane. Momento ideal é diferente de idade ideal. Você pode ter 20 anos e às vezes não é bom você namorar. Às vezes você não está pronto, vai fazer coisa errada e vai acabar com a tua vida. Entende isso, querido? Amém ou não amém? Então, idade ideal, momento ideal e objetivo ideal. Qual é o objetivo ideal para namorar? Um futuro casamento. Não estou dizendo que você começa a namorar hoje e casa amanhã. Por isso que é bom a idade ideal e o momento ideal. Por quê também? Se você começar a namorar com 12 anos, você não vai casar com 12 anos. E aí? E aí o que acontece? Aí você vai ter que ficar namorando igual alguns aí. Uma vez eu fui pastorear uma igreja, o camarada estava namorando 10 anos a menina. Eu falei, rapaz, com quantos anos você começou a namorar essa menina? Aí eu tinha 13 e ela tinha 12. Eu falei, se eu fosse o pai dela, você não tinha nem chegado perto, rapaz. Não, tô falando eu. Tua filha é tua filha aí, viu, irmão? Não estou te constrangendo, não. As decisões são tuas, você responde por eles. Você é o sacerdote desse lar aí, você é o responsável legal, é de você que Deus vai pedir alguma coisa. Se está tudo bem, amanhã. Não se constranja, não. Não se ofenda com o que eu estou falando. E 9 anos de namoro. Eu falei, não, vocês precisam casar. O que impede vocês de casar? Tem condição financeira? Vocês se gostam? A família aprova? Vão ficar nessa situação? Até porque não me tira de palhaço, não, que eu não sou bobo. Não acha que, 9 anos de namoro, intimidade gera confiança. Confiança gera liberdade. Diga assim comigo, intimidade gera confiança. Confiança, liberdade. Aí você pode inverter. Confiança gera intimidade, intimidade, liberdade, liberdade, intimidade, intimidade, confiança, e assim por diante. Essas 3 coisas aí, o camarada está com você há tanto tempo, daqui a pouquinho, não adianta fazer de conta. Só pai e mãe que não quer enxergar que faz de conta. Às vezes a gente fala, não, misericórdia. Não, larga a mão, gente. Nós precisamos entender. Se você não esperar a idade ideal, o momento ideal, e não pôr o objetivo ideal nesse namoro, você vai acabar atropelando. Por quê? Por quê? Eu não estou falando isso aqui como pastor acusador, não. Não, eu estou me pondo no teu lugar. Eu fui adolescente, fui jovem, eu sou carne como você. Ei, somos carnes. Não vai dar para segurar a onda uma hora. O amor é tanto. Como eu amo ela, pastor. Entendeu? Ai, a paixão é tão grande. E a gente vai acabar cedendo à carne. Então, não pode deixar isso acontecer. O namoro, com um propósito, ele tem um objetivo. Amém? Então, quando você namora com a idade ideal, o momento ideal, com o objetivo ideal, você está fazendo da melhor forma possível. Não estou aqui estabelecendo data e tempo. Não estou dizendo, porque isso é entre você, a pessoa, a família e Deus. Quem sou eu para ficar ditando regra para você? Mas namorar por namorar vai te expor a risco e vai lhe tornar uma pessoa com a possibilidade de cometer erros, pecar. E o pior, quando você namora de um, pega o outro, larga do outro e fica com o outro, porque você está muito novo, então você já não vai namorar para casar. É como se você ficasse, é um ficar menos mal, né? E eu tenho uma palestra que eu dou para jovens e adolescentes que o tema é ficar, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E não é isso? Ficar é isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beija, 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 tchau.
O problema é que alguns ficar não é só beijar, vai além disso. Você entende isso? Então essa pessoa ela fica desprestigiada, desgastada, ela fica desvalorizada. Vou te dar um exemplo, não quero aqui me prolongar, eu estou tentando já concluir. Eu sou filho e neto de pastor. Eu agora não consigo mais falar isso sem rir, que eu lembro de uma cena lá da minha igreja. E fui criado no lar cristão, mas eu era contra ficar, porque fui ensinado que ficar não era algo condizente para o jovem cristão, né? Por se expor a risco, por desrespeitar o outro, porque você vai beijar, vai abraçar alguém com quem você não tem o menor vínculo, menor compromisso, e isso não exige respeito, isso não exige responsabilidade, né? Vamos aí, o que rolar, rolou, e nessa de rolar, rolou, muita coisa errada rola. Então, eu só namorava, e comecei a namorar cedo. Meu pai, infelizmente, ficou acamado, doente, apesar de ser pastor, não estava podendo supervisionar muito isso. Eu congregava em uma outra igreja, e lá, toquei bateria, baterista é uma benção, gente. Toquei violão, fui ministro de louvor, e aí, você está aqui, né? Você não precisa ser bonito igual o baterista aqui da igreja, igual alguns ministros de louvor que a gente tem por aí. Eu não vou falar do daqui, porque eu vi que ele está bem acompanhado ali, pode dar uma encrenca danada, né? Mas basta você estar em evidência, as pessoas se acham o máximo, você passa a ser o cara, ainda mais o baterista, orem por esse baterista, né? São casos específicos, parece que tem um holofote assim brilhando em cima. E aí, tudo quanto é menininha que chegava na igreja, Itamar pra lá, Itamar pra cá, e o bobinho aqui achando que estava arrasando, namorou uma, namorou outra. Não tenho vergonha de falar isso, porque quando ministro em acampamento para adolescente, eu falo isso com maior alegria. Aproveito para registrar isso aqui, porque é público, né? Isso foi público na minha vida. E aí o que aconteceu? Eu trocando de namorada aqui, trocando de namorada ali, muito novinho, um dia um pastor chegou em mim e falou: tá errado isso aí, rapaz. Ele gastou 1 hora elogiando, falando das minhas qualidades, das minhas virtudes, de quanto eu era útil na igreja, como eu era dedicado, empenhado. Falou bem de mim. Eu falei assim: esse camarada vai me ungir alguma coisa? Eu sou um moleque, tanto elogio. Aí quando ele terminou, ele falou assim: mas tem uma coisa em você que está acabando com todas as tuas qualidades. Essa tua mania de ficar namora uma, larga, namora outra, larga, namora outra, larga. Isso está errado. Você está dando mau testemunho, você não está respeitando as meninas, você não está se respeitando, você tem que honrar teu ministério. O irmão, mas deu um sermão na minha cabeça, que eu saí de lá e falei: Jesus amado. Eu fiz um compromisso de não fazer mais aquilo. O que aconteceu? Passaram-se algum tempo, eu namorei uma menina que não deu certo, apenas levei em casa, meus pais abençoou, não deu certo. E depois eu conheci a minha esposa, a Val. Ela vai estar aqui comigo, se Deus quiser, nas 2 próximas palestras. E aí, conheci ela. 15 dias de namoro, falei: vou levar lá na igreja que eu era. Porque aí, meu pai já estava pastoreando, já não era mais daquela igreja. Eu cheio de amigo na outra igreja, a gente gosta, mostrar, né, a conquista, né? Ó, arrumei uma menina bonita, vou casar, estou namorando e tal. Aquele papo de quem começa a sonhar. 15 dias só. Peguei a Val, ela é testemunha disso. Cheguei na igreja, comecei a apresentar para todo mundo: essa é minha namorada, é minha namorada, é minha namorada. 10 minutinhos que eu descuidei dela, uma roda de menina em volta dela falou assim: você vai namorar o Itamar? Ele não para com nenhuma. Acabaram comigo para Val. Fizeram a minha caveira para Val. Falou: Itamar é gente boa, é não sei o que lá, é menino de louvor, canta na igreja, toca na igreja, mas não para com namorada, fica esperto. Acabou o culto, eu olhei para minha esposa, hoje minha esposa, na época minha namorada, olhei para ela de cara feia. Falei: ih, ela de cara feia. Fui pegar na mão, tirou a mão. No ônibus, sentei junto, ela foi mais pro canto. Né? Desceu do busão, namoro com respeito também, viu, gente? Não era qualquer coisa, não. Beijinho só na hora de dar tchau, irmão. Ô ritual para conseguir tirar um beijinho, né? Aí cheguei, né, tal, enrolando para ir embora, e o papo não fluía, a conversa não saía. Aí vou embora, para ver se ia comigo no portão, não fez questão. Aí eu tive que perguntar: mas o que está acontecendo? Falou: o que está acontecendo? Se você está achando que eu vou ser mais uma, que você vai namorar e largar daqui uns dias, você pode falar agora, que a gente já termina agora. Se você não tiver fim de compromisso sério comigo, eu estou fora. Ela me conquistou. Estamos juntos até hoje, para a glória de Deus. Gostei daquilo, mas apaixonou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: mulher fácil não é mulher apaixonante, tá? Mulher que não se valoriza não é apaixonante. Não interessa para o homem, interessa
para aqueles que só querem curtir você, aqueles que querem aproveitar. A mulher que impõe limite, tira a mão daí. Dizem por aí que namoro de crente é namoro pentecostal, que fala em línguas e tem muita imposição de mãos. Está errado. Está errado. Namoro de crente tem esse negócio. Falar em língua e imposição de mãos, não. Isso é coisa lá de fora. Lá de fora. Você não pôr limite na mãozinha, não pôr limite, né? Vigia, que intimidade é essa? E olha, você tem que, principalmente a menina, desculpa, eu não quero aqui sobrecarregar vocês, o menino tem que saber respeitar. Essa história de segura tua cabrita que o meu bode está solto, também está errado. O pai tem que ensinar o homem a respeitar a menina. O pai e a mãe tem que falar, e não precisa ter filha mulher não, porque eu tenho filha mulher, então eu quero que respeite, porque eu também não quero correr o risco de alguém não respeitar. Não é isso não, é porque é princípio da palavra de Deus, amém? Então é interessante isso, você entender isso, para que você não avance o sinal. E glória a Deus, que aquele pastor me admoestou, eu falei, não, isso não é mais assim não, isso aí faz parte do meu passado. Mas olha como é que o passado deixa você marcado, e eu poderia ter perdido a mulher da minha vida. Entende isso, meu irmão? Amém? Então estabeleça propósito no teu relacionamento. Se você quiser namorar, namora com propósito. E para namorar com propósito tem que ter idade ideal, tem que estar no momento ideal, estabelecer esse propósito, que é o objetivo ideal, que é uma família. Agora, pode ser que você namore uma pessoa e não dê certo. Também não é o fim do mundo. Pode ser que você comece a namorar alguém e não dê certo. Também não é o final do mundo. Só que você também não pode largar dela aqui hoje, amanhã já está apaixonado por outra. Porque eu vi uma menina outro dia postar no Facebook que Deus mandou amar o próximo. Então ela estava procurando o homem da vida dela, amando o próximo. Então largava de um, já começava a amar o próximo. Não é assim. Amém? Não é largando de um e já arrumando o outro, porque vai, pastor, estou tentando aqui. Tem uma música do latino aí fora e nós não andamos, a nossa vida não é pautada pela cultura secular. Mas o latino diz que enquanto ele não encontra a mulher certa, ele vai tentando casa errada. Assim não. O jovem cristão, a moça cristã, não pensa dessa forma. A tua mentalidade não pode ser essa, senão você vai casar errado e lá na frente você vai ter um divórcio já decretado, que foi lá no namoro. Mas para eu concluir, gente, por causa do horário, e eu não quero me delongar mais, que já deu o meu tempo, é importante que depois que você estabelecer um propósito para o seu namoro, que você faça uma aliança de pureza. Ou seja, um compromisso de santidade no relacionamento que tem que ser mútuo. Se os dois não orar juntos, se os dois não se envolver em ministérios juntos, se os dois não estabelecer limites e critérios no relacionamento juntos, isso tem tudo para dar errado. E sabe qual é o maior problema? Quando você avança sinal, você pode atrair maldição para o teu casamento, para a tua família. E lá na frente, claro que arrependimento quebra maldição. Claro que arrependimento tem perdão. E se tem perdão, a maldição é anulada. Mas é importante você entender o seguinte, que a semente que eu planto, não tem jeito, ela vai brotar, vai germinar, eu vou colher fruto daquilo. Então não tem para onde eu fugir, eu tenho que tomar cuidado com o que eu planto. Amém? E aí, querido, vou dar um conselho aqui. Se um relacionamento não existe, a preservação e o respeito à individualidade é perigoso. Diga assim comigo, namoro é namoro. Casamento é casamento. Sabe o que eu vejo hoje nos namoros? O pessoal começa a se ver 8 horas da manhã e vai até meia-noite. Isso é casamento, não é namoro. A menina precisa continuar a vida dela, o menino precisa continuar a vida dele. A individualidade, ele tem que ter um momento da família dele, ela tem que ter um momento da família dela. Estudo, trabalho, projeto pessoal, amizade, vida em família e ministério, tem que seguir normal. A menina era super envolvida no ministério, começou a namorar, já não se envolve mais, porque o namorado não deixa, tem ciúme, reclama porque ela tem que ensaiar, porque ela tem que ir para a igreja. Está errado. O menino era baterista da igreja, agora ela implica, porque o baterista é o centro das atenções, ele é o galã da igreja. Não, você não vai mais ser baterista não, aí não quer que vai no ensaio, não gosta. Não, se ela não se apaixonar por aquilo que ele faz, como é que vai se apaixonar por aquilo que ele é? E vice-versa, entende isso, irmão? Amém ou não amém? Se eu não respeito o tempo da pessoa com a família, como é que eu quero que respeite o meu tempo? Hoje a gente vê que a individualidade é quebrada. Se esse relacionamento não dá certo, como é que fica? Fica um monte de ferida. Porque aí não quer mais estar com pai e mãe, não quer mais estar com amigo, rompe com as amizades de infância. Eu quero te dar um conselho, cuidado com esses namorados que chegam e vai pegando pelo braço, te puxando fora da roda, deixando vergonha em você. Essas meninas que chegam e amassa tanque da moto, sabe? Amassa tanque da moto, chuta a porta do teu carro, chega batendo porta, porque tá irritada, tá nervoso, tá nervosa, porque não quer que você faça isso, não quer que você faça aquilo, ciúme, aquele controle exagerado. Isso não é positivo.
Isso lá na frente vai gerar uma pessoa irritadíssima, uma pessoa temperamental sem controle, agressiva. E isto é sintoma que você deve observar no namoro. Entende isso? Eu não consigo entender uma menina que vê o rapaz xingar pai e mãe na frente dela, não falar nada. Peraí, não é assim que faz. Como é que você vai ser pai desse jeito? Você vai ser meu marido desse jeito? Se ela não discorda, tem coisa errada. E lá na frente, este casamento está fadado a fracasso. Entende? Por isso que eu digo, o divórcio começa no namoro. É no namoro que você vê os sintomas. Se o camarada é agressivo, se ele é preguiçoso, se não gosta de estudar, se não gosta de trabalhar, se não respeita pai e mãe, se não tem compromisso e responsabilidade com a vida, se não tem compromisso e responsabilidade com o dinheiro, por exemplo. Ah, pastor, casei com ele, pastor, mas olha, pastor, esse camarada não tem o menor compromisso com o dinheiro. No namoro, você prestou atenção? Ele gostava de comprar tênis de R$1.000 e não colocava R$1 dentro de casa para ajudar o pai e a mãe na despesa? Como é que você casou com esse camarada? Esses dias uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu não sei quanto meu marido ganha. Eu falei, então é sinal que os pais dele também não sabiam. É verdade, porque ele não foi ensinado já, adolescente ou jovem, a participar da responsabilidade do lar, mesmo que não precisa. Mas ensina ele a ter essa responsabilidade. Vai ser bom até para a autoestima dele. Fala, poxa, olha, eu pago a luz da minha casa, eu pago o telefone, a internet, eu que pago. Ó, eu ajudei com R$100 na compra do mês. Você entende isso, meu irmão? Amém ou amém? Esses dias uma jovem falou para mim, nossa, pastor, eu fui com meu namorado lá na loja, eu com R$100 eu comprei 3 blusas. Ele comprou uma camisa de 500. Eu falei, ih, filha, você precisa ver isso aí, vai com calma, hein? Por quê? Porque às vezes entra o quê? Na incompatibilidade financeira. Não é porque eu posso que eu vou fazer, porque lá na frente depois eu vou querer, e se eu não puder? Eu vou ter outras responsabilidades, outras prioridades. Entendeu isso, pessoal? Amém? Então é importante que no namoro eu perceba isso. Ah, pastor, essa mulher é gastadeira, só quer coisa de marca, só roupa de grife, e eu não dou conta de bancar isso. Mas no namoro, você já não viu que ela era uma patricinha, filhinha de papai e mamãe mimada, e queria tudo na mão, e você sabia que você podia bancar isso aí? Porque se você pode, glória a Deus, banca, mima, dá tudo que ela merece e que ela quer, se você pode. Agora, se não puder, vai terminar em divórcio. Você vai falar, não, pastor, mas olha, casamos com a bênção de Deus. Nem sempre cerimônia quer dizer bênção de Deus, irmão. Bênção quer dizer aprovação. Nem sempre Deus está de acordo com a sua escolha. Nem sempre Deus aprovou a forma com que você casou, a pessoa com que você casou. Agora você arca com a responsabilidade, porque casamento é coisa séria. Isso aqui não é uma bagunça, é coisa séria. Mas nem sempre, bênção de Deus, porque teve uma cerimônia, eu casei na igreja. Irmão, muitos casamentos acabaram mesmo casando em igreja. E de pessoas com ótima intenção, lembra? Falando aqui até semana passada sobre isso. Então, para concluirmos, eu quero deixar esse conselho para você. Conversa e se aconselha muito sobre as afinidades, sobre as incompatibilidades e sobre as diferenças que existem entre vocês. Conversa muito, tanto com quem você pretende namorar, com pais e com pessoas maduras que podem te aconselhar. Chega na pessoa e fala, olha, eu estou namorando fulano, mas fulano está tendo um comportamento assim, estou preocupado, o que você acha? Mas na pessoa certa, irmã. Tá? Não vai lá no bate-papo do Facebook falar com aquela fulana que está de olho nele também, que não vai resolver nada. Né? Não vai falar com a vizinha por cima do muro. Procura uma pessoa de Deus, uma pessoa idônea, uma pessoa que tem condição de fato de te aconselhar, orar e discernir. Amém? Não adianta você achar que o amigo e a amiga sempre é a melhor conselheiro. Seus pais já passaram por isso.